Um dos problemas dos grandes centros urbanos é a falta de sanitários públicos. A Prefeitura de Belo Horizonte quer amenizar esse problema instalando 18 equipamentos em áreas importantes da cidade. Quem conta essa história para a gente é Rafael Martins, aluno do curso Oficina da Mídia, repórter TV. Andar pelo centro de Belo Horizonte é um grande desafio para a população, principalmente quando bate aquela vontade de ir ao banheiro. O Felipe que o diga. Algumas a gente recorre a essas lojas de fast food, normalmente eles dão acesso, a gente utiliza, mas fora isso daí é difícil achar um banheiro. O Moisés tem os lugares específicos que ele costuma ir. Procura ali a Praça 7 ali no UAI, né, que está mais próximo, e geralmente shopping, né, que às vezes tem que pagar para o shopping para você usar, né. A Prefeitura promete acabar com esse aperto. Ao todo, serão instalados 18 banheiros na região central de Belo Horizonte. Os locais escolhidos levam em consideração critérios como a circulação de pessoas. O projeto faz parte do programa Centro de Todo Mundo e será implantado no primeiro semestre de 2024. O subsecretário de Planejamento Urbano afirma que os sanitários serão gratuitos e de fácil limpeza. A gestão do espaço será de responsabilidade da empresa que vencer a licitação. A fase de licitação, né, de abertura das propostas, ela está prevista para agora, para o mês de dezembro ainda, e a instalação dos equipamentos está prevista para o primeiro semestre ainda do ano que vem. A Praça Afonso Arino será um dos pontos da região central que será beneficiada pelo projeto. A população reclama de ser um lugar difícil de encontrar um banheiro. Seria muito bom para as pessoas, viu? Porque muita gente precisa, né? Em uma decisão histórica, o Vaticano autorizou a bênção não litúrgica para casais do mesmo sexo. O assunto desperta tensões entre os católicos conservadores. O Vaticano autorizou pela primeira vez a bênção de casais do mesmo sexo na Igreja Católica, mas segue se opondo à celebração do matrimônio homoafetivo. O documento divulgado pelo Discatério para a Doutrina da Fé, nesta segunda-feira, diz que a bênção de casais homossexuais nunca acontecerá ao mesmo tempo que os ritos civis de união, nem mesmo em conexão com eles, nem sequer terá vestimentas, gestos ou as palavras próprias de um casamento. Apesar das restrições, a decisão inédita abre caminho de forma clara à bênção de casais do mesmo sexo, um tema que desperta tensão entre os católicos conservadores, especialmente nos Estados Unidos. Alguns religiosos já abençoaram casais do mesmo sexo, principalmente na Bélgica e na Alemanha, apesar de as bênçãos não terem sido reconhecidas pela Santa Fé. A declaração dessa segunda foi publicada 6 semanas após a conclusão do Sínodo sobre o futuro da Igreja Católica, uma reunião mundial consultiva na qual bispos, mulheres e laicos debateram questões sociais como a aceitação de pessoas LGBTQIA+, e os divorciados que se casaram novamente. No início de outubro, 5 cardeais conservadores pediram publicamente que o Papa Francisco reafirmasse a doutrina católica sobre os casais homoafetivos, mas o documento final do Sínodo não incluiu o tema. Em 2021, o Vaticano reiterou sua opinião de que a homossexualidade é um pecado e confirmou que os casais do mesmo sexo não poderiam receber o sacramento do matrimônio. Francisco tem defendido uma igreja aberta a todos, desde que foi eleito Papa em 2013. O pontífice argentino já causou indignação entre os conservadores em outras oportunidades, como quando limitou a realização de missas em latim. Subiu para 126 o número de mortos pelo terremoto que atingiu ontem uma província na China. As equipes de emergência procuram sobreviventes nesta terça-feira entre os escombros de vários edifícios que desabaram após um terremoto em uma área remota do noroeste da China. O tremor aconteceu quase 1.300 quilômetros ao sudoeste de Pequim, na província de Gansu. O terremoto danificou mais de 155 mil prédios, segundo o canal público CCTV, e obrigou os moradores a correrem para as ruas em um período do ano de temperaturas congelantes. O Instituto Geofísico dos Estados Unidos detalhou que o terremoto de magnitude 5,9
ocorreu às 23h59 no horário local, a uma profundidade de 10 quilômetros. A agência estatal informou que a magnitude do terremoto foi de 6,2 e o tremor foi sentido na cidade histórica de Xi'an, a cerca de 570 quilômetros de distância. O epicentro do terremoto foi localizado a 100 quilômetros ao sudoeste da capital provincial Lanzhou e foi seguido por vários tremores secundários. Este é o terremoto com o maior número de vítimas na China desde 2014, quando mais de 600 pessoas morreram em um tremor no sudoeste do país. Israel enfrenta uma pressão internacional cada vez mais intensa a favor de um cessar-fogo na faixa de Gaza. Mas o país continua bombardeando o território em sua guerra contra o Hamas. A faixa de Gaza é alvo de novos ataques israelenses, enquanto cresce a pressão por um cessar-fogo no território. Nesta terça-feira, o Ministério da Saúde do Hamas informou que pelo menos 20 pessoas morreram num bombardeio israelense na cidade de Rafah, perto da fronteira de Gaza com o Egito. Entre os mortos estariam 4 menores de idade e um jornalista. Enquanto dá continuidade à ofensiva, Israel enfrenta uma pressão internacional cada vez mais intensa a favor de um cessar-fogo na faixa de Gaza. O Conselho de Segurança da ONU deve se pronunciar sobre um novo texto que pede o cessar urgente e duradouro das hostilidades no território palestino cercado após diversos vetos dos Estados Unidos, que prometeram continuar fornecendo armas ao país aliado. Além disso, o ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, David Cameron, vai se reunir com homólogos da França e Itália para pressionar por um cessar-fogo sustentável no conflito. A guerra em Gaza teve início com o violento ataque do Hamas em 7 de outubro, quando o movimento islamista assassinou 1.139 pessoas em Israel, a maioria civis, e sequestrou quase 250, segundo as autoridades do país. O Ministério da Saúde do Hamas, que governa o território palestino, afirma que 19.400 pessoas, a maioria mulheres e menores de idade, morreram na ofensiva de Israel em resposta ao ataque. Uma caverna na Tailândia, onde os jogadores de um time de futebol ficaram presos em 2018, foi reaberta parcialmente para a visitação de turistas. Esta caverna na Tailândia foi palco de um episódio que abalou o mundo em 2018. 12 adolescentes do time de futebol Javali Selvagens e seu instrutor ficaram presos por mais de 2 semanas, levando a uma operação de resgate quase impossível, realizada por mergulhadores, fuzileiros navais e centenas de voluntários. Mais de 5 anos depois, a caverna foi reaberta ao público, se consolidando como um ponto turístico. Os turistas podem ver com os próprios olhos a área onde os meninos e seu treinador foram resgatados. Embora a câmara 3 da caverna esteja a apenas 800 metros da entrada, leva aproximadamente 1 hora para percorrer a distância em uma visita guiada em grupo. Durante a missão de resgate, da qual participaram cerca de 300 ou 400 pessoas, demorou aproximadamente 1 hora para levar os meninos da câmara 3 até a entrada. Seria uma experiência incrível para os turistas. As visitas guiadas têm um máximo de 10 pessoas por grupo e apenas é permitida a entrada de 2 grupos por dia na Câmara 3. Durante o passeio de 3 horas, um guia local informa os visitantes sobre a operação, enquanto são observados cabos e bolsas de resgate. As crianças participavam de um passeio de um dia às cavernas no dia 23 de junho de 2018, quando as chuvas inundaram o complexo através de cursos d'água subterrâneos. Existiu o temor que eles estivessem mortos, até que 2 mergulhadores britânicos vasculharam uma série de cursos de água e corredores estreitos e os encontraram no dia 2 de julho, presos numa câmara úmida, a 4 quilômetros da entrada.
Depois de avaliar diversas opções, os meninos e o treinador finalmente receberam sedativos e foram retirados em turnos, vestindo roupas de mergulho e aparelhos respiratórios. A extração demorou 3 dias porque as tripulações tinham que substituir os tanques de ar e outros suprimentos a cada turno, exigindo até 20 horas entre as viagens. O Brasil News fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Até lá. Até lá.